Olá, eu sou o professor Tarcísio Cláudio e na aula de hoje vamos falar sobre a apuração do resultado do exercício. Só que antes de falarmos da apuração do resultado do exercício, é interessante a gente falar um pouco sobre o débito e crédito. Na última aula do nosso vídeo aqui, na nossa última aula de contabilidade geral, eu falei sobre origem e aplicação de recurso. Eu ensinei contabilização através de origem e aplicação de recurso. Para não falar de débito e crédito, agora nós vamos falar de débito e crédito. Então, débito e crédito é igual a origem e aplicação de recurso. Como é que funciona isso? Vamos lá ver. Vamos pegar uma contabilização, um fato contábil, compra de mercadoria à vista por R$ 100. Então, ó, nós temos o razoné de mercadoria e banco. De um lado, do lado direito, nós temos a origem, do lado esquerdo, a aplicação de recursos. Vamos considerar que essa conta do banco tinha um saldo de R$ 2.000. Então, ó, no conceito de origem e aplicação de recurso, eu tenho que pensar o seguinte: da onde que veio o recurso vai ser a origem, e para onde que ele foi aplicado vai ser a aplicação de recurso. Então, o recurso foi aplicado na mercadoria, mas qual foi a origem? A origem é banco. Então, eu contabilizo do lado da origem 100 e a aplicação mercadoria, porque foi aplicado em mercadoria. Tudo bem. Mas e o débito e o crédito? Como que fica o débito e o crédito? Então, vamos ver, ó. A aplicação é débito. A origem é crédito. É só você lembrar DACO. Débito, aplicação, crédito, origem. Mas, vamos explicar isso melhor. Ó. Vamos supor que o banco, o banco é uma conta contábil. Então, a conta contábil banco é que cedeu o recurso para a conta mercadoria. É como se a conta banco tivesse emprestado dinheiro para a conta mercadoria. Era como se fosse. Quem empresta dinheiro é sempre credor. Então, por exemplo, se eu empresto um dinheiro para alguém, eu sou o credor. Quem recebeu o dinheiro é o devedor. Então, a conta de onde surgiu o recurso, ela é credora. Neste fato, onde que ela atua como a origem do recurso. E a conta que recebeu o recurso, ela é devedora, porque ela tem uma relação de débito com a origem. E a origem tem uma relação de crédito com a aplicação. Então, vamos ver aqui, ó. Qual conta deu origem ao recurso? A conta banco. A conta que cede o recurso, empresta, será credora, portanto, será acreditada. Nesse caso aqui, quem que emprestou o recurso? Entre aspas, né? Lógico. Foi a conta banco. A conta banco aqui é uma conta contábil. Não pense no banco Alfa, X, Y, Z, qualquer banco que seja, não, instituição financeira não. É a conta contábil banco. A conta contábil banco é que emprestou recursos, R$ 100, para a conta mercadoria. Então, eu credito o banco, que é o credor, é a conta credora nesse fato contábil, e a conta devedora é a que recebeu o recurso, onde o recurso foi aplicado, que é a conta mercadoria. Então, eu vou debitar a mercadoria e creditar a conta banco. Volta, dá mais uma olhada, pensa, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com a apuração do resultado do exercício. Uma vez explicado o débito e o crédito, que até então, nessas aulas de contabilidade geral, eu não havia explicado débito e crédito. Então, vamos lá. Igual eu falei, para onde foi o recurso? Para a conta mercadoria. A conta que recebe o recurso será devedora, portanto, será debitada. Então, vamos em frente. Apuração do resultado do exercício. Para a gente apurar o resultado, a gente pode achar lucro ou prejuízo. Então, para isso, a gente tem que contabilizar as receitas e despesas e fazer a apuração do resultado. Bom, contabilização das despesas. Toda despesa é uma aplicação de recursos, portanto, ela vai ser sempre debitada. Então, a gente tem que sempre debitar as contas de despesa. Por quê? Porque ela é uma aplicação de recurso, foi aplicado o recurso numa despesa. E as contas de receita? As contas de receita são origem de recurso. Surgiu um recurso através de uma receita, origem. Então, toda conta de receita é creditada. A gente deve creditar a conta de receita. Para ficar mais prático, até por sugestão já de alunos e pessoas que assistem o canal, eu vou explicar toda a contabilização e apuração do resultado do exercício através de um exemplo prático. Então, vamos lá. Ó, antes disso, eu vou dar um exemplo prático, mas eu depois vou pegar um exercício maior, tá? Foi uma sugestão que uma pessoa deu no canal,
de sempre trazer exemplos práticos. Eu vou trazer 2 exemplos e em seguida eu vou trazer um grande exercício. Um grande exercício assim, um exercício um pouco maior para a gente poder resolver junto. Aí vocês vão parando o vídeo, raciocina, pensa, dá um play de novo no vídeo. Então, ó, exemplo 1. Nós estamos trabalhando com um exemplo agora de despesa e depois vou trabalhar com um exemplo de receita. Pagamento de despesa com energia elétrica no valor de 100 com cheque. Então, ó, eu vou debitar a energia elétrica, que é a conta de aplicação de recurso. Da onde que veio o recurso? Veio do caixa, que é a origem. Então, eu vou creditar a conta banco. Então, eu vou ficar assim, débito de energia elétrica, despesa com energia elétrica e crédito de banco. Exemplo 2. Venda de mercadoria por R$ 1.000 a prazo. Neste caso aqui, eu vou contabilizar somente a receita, não estou preocupado, porque na contabilização de uma venda, você faz 2 contabilizações, a da receita e a do custo. Eu não vou preocupar com a do custo aqui agora, só com a contabilização da receita, para um exemplo de contabilização de receita. Então, ó, débito de clientes, crédito e receita de vendas. Receita não é origem de recurso? E origem não é crédito? Então, eu vou creditar a receita e vou debitar para onde que for o recurso. Clientes. Então, foi feita uma venda, receita, origem, crédito. Aonde que foi aplicado o recurso? Lá na conta cliente, porque o cliente ficou devendo. Então, a conta cliente é uma aplicação de recurso, portanto, um débito. Tem uma relação de débito com a origem, que é a receita de vendas. É só você lembrar, neste caso, como eu falei antes, toda receita é um crédito. Então, se eu tenho venda a prazo, quem fica devendo? Cliente. Se eu vou creditar receita, obviamente eu vou debitar cliente. É uma outra forma de raciocinar. Então, ó, antes de eu mostrar o exercício completo, vou mostrar o que é a apuração do resultado do exercício. Vocês já sabem que toda despesa eu debito, toda receita eu credito. Então, olha o que acontece na apuração. Onde que eu falo despesa, eu estou me referindo a custo, tá? Custo também é custo. Estou falando que despesa é custo, não. Estou me referindo também a custo, prejuízo, perda, tudo isso você debita. Receita, lucro, ganho, você acredita. Então, aqui, ó, eu tenho uma conta de custo das mercadorias vendidas, custo das mercadorias. Ela estava debitada em 1.200. Para eu encerrar essa conta e apurar o resultado do exercício, o que eu vou fazer? Eu vou creditar a conta de mercadorias para zerar essa conta. No final do exercício, eu tenho que zerar todas as contas de receita, despesa, ganho, perda, prejuízo, custo e lucro. Então, aqui é uma conta de custo. Então, eu vou encerrar. Se ela tinha um saldo do lado do débito, eu vou encerrar do lado do crédito, que aí ela vai ficar zerada. E esse valor vem para onde? Vem para o débito na apuração do resultado do exercício. Por quê? Eu debitei a ARE, apuração do resultado do exercício, e creditei custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque para todo débito tem um crédito de igual valor e vice-versa. Então, para eu encerrar, eu credito o custo, mas agora eu preciso de debitar em algum lugar. Onde que eu vou debitar? Como eu estou encerrando o exercício, o resultado do exercício da empresa, lá no dia 31/12, que vai encerrar, fazer a apuração se a empresa teve lucro ou prejuízo, eu encerro as contas de resultado, que são as contas de despesa, receita, ganho, perda, custo, prejuízo, lucro. Então, ó, voltando, eu credito custo da mercadoria e eu debito a apuração do resultado do exercício. Um exemplo, despesa com salário. Tinha um saldo do lado do débito, lógico, que eu debitei essa conta. Agora, para encerrar, eu preciso de creditar. Eu credito despesas e salários, mas tem que ter um débito. O débito vai ser na apuração do resultado do exercício. Então, se eu fosse fazer o livro diário, débito, apuração do resultado do exercício, crédito, despesa com salário. Mesma coisa a receita. A receita ela foi creditada. Agora, para eu encerrar essa conta de receita, eu tenho que debitar, ó, deste lado aqui, do lado esquerdo. Se eu debitei a conta de receita, eu tenho que creditá-la em algum lugar. Esse valor tem que ser creditado em algum lugar. Os 10 mil vão ser creditados na apuração do resultado do exercício. Aí, se eu pegar 10 mil menos 1.200 e menos 5 mil, eu vou ter um lucro de R$ 3.800. Este lucro ele vai ser transferido aqui do ARE para a conta de lucros acumulados. Então, está escrito aqui, ó, saldo maior no lado da receita. Portanto, tivemos um lucro de R$ 3.800 que é transferido
para a conta do patrimônio líquido. Qual conta? Lucro acumulado. Então, nós vamos ver isso na sequência agora. Ó, peguei um exercício aqui, não vou ler o exercício todo, nós vamos ter ele passo a passo. Então, é um exercício exemplificativo, onde eu tenho o saldo inicial das contas do balanço aqui e depois os fatos contábeis. Vamos pegar um por um com calma e vocês vão entender como é que desenvolve esse exercício, como que a gente contabiliza e apura o resultado do exercício. Então, vamos lá. Ó. Capital social é uma conta credora, que é uma conta de origem de recurso, está lá no patrimônio líquido. Então, ó, no razonete, reparem bem que ela está do lado do crédito. Isso aqui é um saldo da conta. Coloquei o saldo lá. Banco é uma conta de origem de recurso, uma conta de aplicação de recursos, que está lá no ativo. Então, a aplicação de recurso é débito. Debitei 55 mil, porque isso aqui era um saldo que tinha lá devedor. Saldo devedor na conta contábil banco significa que tem dinheiro disponível para a empresa no banco de 55 mil. Por ser uma conta de ativo, ela é uma conta de aplicação de recursos, então o saldo é devedor. Caixa, mesma coisa, 5 mil aqui do lado débito. Máquinas, 40 mil também do lado débito. Se eu somar todos os débitos aqui, dá 100 mil. Todos os saldos do lado do crédito vão dar 100 mil, todos os saldos do lado débito vão dar 100 mil. Isso aqui eu tirei de um balanço patrimonial. Peguei um balanço patrimonial, no início do ano estava com esses saldos. Agora, ao longo do ano, vão ocorrer alguns fatos contábeis. A partir destes fatos contábeis, nós vamos montar novamente um balanço. No caso aqui específico, eu não vou elaborar esse novo balanço patrimonial. Eu vou elaborar somente a DRE. O balanço patrimonial, se você pegar o saldo das contas dos razonetes ao longo aqui das nossas contabilizações, vocês vão conseguir montar um balanço direitinho. Mas o meu foco maior aqui é a DRE e a apuração do resultado do exercício. Então vamos lá. O primeiro fato contábil foi a compra de mercadorias a prazo por 20 mil reais. Então, ó, pensando na origem de aplicação e no débito e crédito. Primeiro, origem de aplicação. Origem do recurso foi a conta fornecedor, porque a empresa ficou devendo fornecedor 20 mil. Ela não pagou o fornecedor, ela comprou a prazo. Onde foi aplicado o recurso? Na conta mercadorias. Então, a aplicação é débito, então eu vou debitar a conta mercadorias. E a origem? A origem é um crédito, então eu vou creditar a conta fornecedores. Porque a conta mercadoria tem uma relação de débito com a conta fornecedores, que é da onde que veio o recurso. E a conta fornecedores tem uma relação de crédito. Então, debitei mercadoria e creditei fornecedores no valor de 20 mil reais, que é o fato contábil. Até aí, nada de novo para quem viu a aula anterior, que eu falo de contabilização. Agora, nós vamos começar a contabilizar compra e venda de mercadoria. Compra e venda não, desculpa, venda. Compra nós já contabilizamos agora. A venda de mercadoria. Então, vamos lá. Ó, venda de 60 unidades de mercadoria por R$ 250 reais cada, com recebimento de metade à vista e o restante a prazo. Custo unitário da mercadoria vendida, R$ 200 reais. Aqui, gente, eu tenho que fazer duas contabilizações. Primeiro, eu tenho que fazer a contabilização da receita com a sua respectiva contrapartida. Depois, a contabilização do custo da mercadoria vendida com a respectiva contrapartida. Eu optei aqui por começar com a receita de venda. Tanto faz começar com o CMV ou com a receita de venda. Vamos primeiro com a receita de venda. Então, ó, eu vou chamar de 2A esse lançamento. Então, ó, 60 unidades por R$ 250 reais que foi vendido. Qual foi a receita de venda? 15 mil. Receita, eu sempre credito. Então, aqui, ó, crédito, receita de vendas, 15 mil reais. Por quê? Porque uma receita de venda é uma origem de recurso. Como que surgiu o recurso? Através de uma receita de venda, de uma venda. Então, receita de venda, 15 mil, eu creditei. Como houve duas aplicações de recurso, por quê? Metade foi recebida à vista. Então, metade foi para o banco. E a outra metade? O cliente ficou devendo, foi para a conta cliente. Então, eu tenho débito de banco 7.500, débito de cliente 7.500, receita de vendas 15 mil. No Razonete, eu já tinha um banco com 55 mil reais, houve um débito de mais 7.500. A conta clientes, ela não existia, então tive que abrir um Razonete para ela, passou a ter 7.500 no débito. E a receita de vendas também não existia, eu criei o Razonete Receita de Vendas. Não havia saldo no início do ano, porque toda empresa começa o ano sem nenhum saldo de receita e despesa.
Então, receita de vendas, 15 mil, 2A aqui, 2A 7.500, 2A 7.500. Eu tenho 15 mil debitando e 15 mil creditando. O segundo lançamento, que é o 2B, nesse caso aqui, vai ser o CMV. Como seria o CMV? Todo custo, toda despesa, toda perda, todo prejuízo eu debito. Então, eu debitei CMV. E creditei mercadoria. Por quê? Olha, lembra disso que eu vou falar. Saída de mercadoria do estoque para a venda dá origem ao CMV. Então, a saída de mercadoria, eu vou colocar a contabilização do lado da origem, do lado do crédito. E vou debitar CMV. O recurso foi aplicado como? No custo incorrido. Então, para você que tem muita dificuldade, é melhor pensar o seguinte: debitei toda CMV, porque toda despesa, todo custo, todo prejuízo, toda perda eu debito. E eu tenho duas contas envolvidas nesse lançamento. Uma é o CMV e a outra é a mercadoria. Se eu debitei CMV, eu vou acreditar quem? Mercadoria. Isso é uma outra forma de pensar, mas é mais uma receitinha de bolo. O ideal é você entender origem, aplicação, débito e crédito. Então, ó, debitei CMV, não havia esse razonete, eu criei esse razonete. Mercadoria, eu tinha 20 mil de mercadoria lá já, no lançamento 1, agora eu creditei 12 mil, que é o lançamento 2B. Se eu fosse puxar o saldo de mercadoria, agora eu teria 8 mil, só para vender de mercadoria. Eu não, a empresa, né? Então, debitei CMV, creditei mercadoria. Importante, contabilização na venda de mercadoria. Você tem duas contabilizações quando você vende mercadoria. Para a contabilidade geral, quando você for fazer um lançamento na vida real, na prática, até mesmo a disciplina de contabilidade comercial, tem mais coisa. Isso aqui é o básico dentro de um conteúdo de contabilidade geral. Nós não estamos trabalhando com os impostos incidentes sobre vendas aqui. Então, nós não vamos trabalhar com isso. Então, aqui nós estamos preocupados somente com esses dois lançamentos. Não estou falando que só existem os dois. Nós não vamos nos preocupar aqui somente com os dois. Aqui, ó, primeiro, eu debito banco e ou clientes e credito receita de vendas. Por que banco e ou clientes? Porque eu posso ser metade à vista, metade a prazo, então vai metade para o banco, metade para o cliente. Pode ser tudo a prazo, que vai para o cliente, assim, para a conta cliente, ou tudo à vista, que vai para a conta banco. Então pode ser ou um ou outro, ou os dois. E eu credito receita de vendas. O segundo lançamento vai ser débito de CMV e crédito de mercadoria. Gente, o primeiro pode ser CMV e mercadoria, e o segundo pode ser banco e ou clientes e receita de vendas. A ordem aqui não importa. Você pode fazer primeiro a contabilização do CMV com débito, CMV, crédito, mercadoria, e depois fazer a outra contabilização. Não há problema algum. Eu coloquei nesta ordem aqui. Então vamos caminhar. Então aqui, ó, pagamento de despesa com IPTU no valor de R$50 em dinheiro. Para facilitar o aprendizado, eu estou adotando aqui o seguinte, que toda despesa ela foi incorrida e paga no mesmo mês. Para facilitar, então eu já contabilizo ela direto, o pagamento dela. Então ela foi incorrida e paga no mesmo mês. É o todas nós vamos trabalhar assim. Então, pagamento de despesa com IPTU no valor de R$50 em dinheiro. Então, é o IPTU do próprio mês. Então, eu vou debitar despesa com IPTU, criei esse razonete, porque eu não tinha antes. Eu só tinha razonetes do balanço patrimonial, ligado às contas do balanço. Então, ó, despesas eu debitei e creditei caixa, que foi da onde que veio o recurso. Eu falei em dinheiro, se eu tivesse falado em cheque, sairia do banco. Então, débito, despesa com IPTU, 50, crédito, caixa, 50. Próximo. Eu estou indo assim um pouco mais rápido, mas você está assistindo o vídeo, você pode parar, voltar, pensar. E eu vou aqui no meu ritmo. E você pode assistir quantas vezes você quiser o vídeo. A vantagem do vídeo é essa. 4 é o lançamento 4, lá do nosso exercício Fato Contábil 4. Se você voltar o vídeo e olhar o exercício lá no início, tem lá vários lançamentos, se não me falha a memória, 7, 8. Esse é o quarto. Pagamento de comissão de vendas no valor de R$170 em dinheiro. Estou pagando a despesa do próprio mês, para facilitar. Então, despesa não é débito? Debitei despesas com comissões de vendas e creditei quem? Caixa, porque eu paguei em dinheiro. Então, aqui, ó, 50
Já tinha, e esse é o lançamento 4, 170. O 50 foi o lançamento anterior lá. Então, aqui, ó, despesa com comissão de vendas, debitei 170, creditei caixa 170. A origem do recurso para ser aplicado na despesa veio do caixa. Origem é crédito, aplicação é débito. Por isso, gente, que toda vez que aumenta o caixa, eu debito. E toda vez que diminui o caixa, eu credito, por causa da origem e aplicação de recursos. Tá? 5. Compra de 200 unidades de mercadoria por 40 mil a prazo. 40 mil já é o preço total. É um lançamento normal, débito de mercadoria, crédito de fornecedores, porque foi a prazo. Então, débito de mercadorias 40, crédito de fornecedores 40. Agora, outra venda. Venda de 160 unidades de mercadoria a R$300 cada a prazo. Custo unitário da mercadoria vendida. Eu já falei que o custo unitário é 200. Então, vamos lá. 160 vezes 300, eu tenho 48 mil de receita de venda. Então, ó, eu vou debitar, e foi a prazo, eu vou creditar a receita de vendas 48 mil, esse é o 6A, e vou debitar clientes 48 mil. Na venda anterior, me parece que eu não falei para vocês a multiplicação, mas está lá na tela. É só para você entender, 160 unidades vezes 300, eu vou achar o valor total da receita de venda e quanto que saiu do estoque de mercadoria. Saiu 40, desculpa, não é quanto que saiu do estoque de mercadoria. Não é isso, desculpa. Quanto que saiu do estoque de mercadoria? Lá na contabilização do CMV. Vamos voltar. Ó, 160 vezes R$300 é igual a 48 mil reais, que foi a receita de vendas. É quanto que o cliente vai ficar devendo, porque a venda foi a prazo. Me desculpem. Então, eu vou debitar clientes 48 mil e creditar receita de vendas 48 mil. Porque se eu vendi cada unidade por R$300 e vendi 160 unidades, multiplicando os dois, me dá a receita de venda. O custo da mercadoria é outra contabilização e eu vou usar o valor de R$200. Vamos lá, agora a contabilização do CMV. Foram 160 unidades vendidas. Essa empresa que está vendendo custou para ela cada unidade. Ela comprou cada unidade por R$200. Está falando no exercício. De onde você tirou esse valor? Foi dado no exercício esse valor. Porque nós não estamos trabalhando com ficha de controle de estoque, com os quadros lá onde se apura o custo. Porque aqui nós estamos querendo facilitar. O foco é na contabilização. Então, 160 vezes R$200 cada unidade tem um custo de mercadoria vendida de R$32 mil. Então, ó, eu vou debitar CMV, 32 mil, já tinha da contabilização anterior 12 mil, debitei 32 e creditei mercadorias 32 mil. Olha como é que ficou a razonete de mercadoria. Todas as contabilizações anteriores estão nele. Então, débito CMV, crédito de mercadoria. Então, olha aqui, se eu fosse puxar o saldo agora, eu teria 60 mil do lado do débito na mercadoria e 44 mil do lado do crédito. Eu teria um saldo de 16 mil. E o meu CMV total até agora é 44 mil reais. Então, vamos passar para frente. 7. Provisão de salários e encargos a pagar no valor de 5 mil. Quando eu falo provisão de encargos e salários e encargos a pagar, o a pagar aí está redundante, porque toda vez que eu faço uma provisão, significa que eu estou reconhecendo a despesa, então eu já tenho que reconhecer essa despesa, debitar lá no razonete de despesa, e vai surgir uma obrigação a pagar. Eu coloquei o a pagar aí só para chamar a atenção, mas é redundante. Então, ó, eu criei o razonete de despesa com salário, debitei já e creditei salários a pagar. Por que isso aqui? Porque neste caso eu estou falando que é uma provisão, então a despesa ela foi incorrida, mas não foi paga. Eu estou respeitando aqui o princípio de competência. O funcionário no final do mês, aqui é como se fosse no final do mês, ele já faz jus ao salário. Mesmo que eu vá pagá-lo no quinto dia útil do mês seguinte, eu já tenho que reconhecer a despesa, já ocorreu a despesa com salário. Como eu não vou pagar agora, vou pagar só no dia 5, eu usei a expressão provisão para falar que eu não vou pagar agora. Então, eu vou ter um salários a pagar de 5 mil reais. Então, debitei despesa com salário, creditei salários a pagar. Agora, antes, lá tem uma contabilização, se não me falha a memória, número 8 lá, que é a apuração dos impostos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Mas primeiro eu preciso fazer encerramento das contas de custos, receitas e despesas, no nosso caso aqui. Se tivesse perda, prejuízo, lucro também, eu ia encerrar.
Então, o que acontece? Igual eu mostrei, fiz aquele esqueminha lá no início da nossa aula, eu vou mostrar como é que funciona isso aqui agora. Ó. O CMV deu um total saldo final de 44 mil. O saldo do CMV não está do lado do débito, porque houve 2 débitos lá no CMV. Para eu encerrar essa conta, eu tenho que creditar a conta CMV. Olha lá, 44 mil no crédito na conta CMV. Gente, se eu fiz um crédito, eu tenho que fazer um débito e vice-versa. Então, se eu creditei 44 mil lá na conta CMV, eu tenho que debitar em algum lugar. Onde que eu vou debitar? Lá no ARI. O que é ARI? É um razonete que chama apuração do resultado do exercício ARI. Então, olha o que aconteceu. É isso aqui que está mostrando na seta. Eu creditei 44 mil aqui, debitei 44 mil no ARI. Se você reparar bem, o CMV no ARI aqui, ele continua do mesmo lado que ele já estava antes. Lógico, eu fiz uma transferência para cá. Só que para transferir eu tenho que contabilizar. Se eu fosse fazer um livro de ARI aqui, ficaria lá assim, D de débito, né, tracinho, CMV, C de crédito, tracinho, ARI, apuração do resultado do exercício. Então, eu debitei CMV, debitei ARI e creditei CMV. É só olhar a setinha. Se eu creditei lá para encerrar a conta de CMV, eu tenho que debitar lá no ARI, porque para todo débito tem um crédito igual valor, para todo crédito tem um débito de igual valor. Para eu encerrar a conta CMV, eu tive que creditar essa conta, então eu vou ter que debitar lá no ARI o mesmo valor. E eu pus o nomezinho de CMV aqui só para a gente saber o que é que eu estou debitando aqui. Então vamos fazer isso com todas as contas. Somente contas de resultado, as contas do ativo, passivo e PL, jamais você faz o encerramento delas, não se esqueça. Encerramento das contas de custos, receita e despesa. Então, continuando. Despesa com IPTU, olha aqui, isso foi o lançamento 3 que nós tínhamos feito, é um númerozinho aqui, e foi R$50, nós tínhamos feito um débito, ou seja, já foi o lançamento anterior. Para eu encerrar essa conta, eu tenho que creditar, ó, creditei. Se eu creditei a despesa com IPTU, eu tenho que debitar lá no ARI R$50. Ficaria assim lá no livro diário. Débito diário 50, crédito, despesa com IPTU. Coloquei IPTU aqui só para a gente saber o que é. Próximo ponto, ó. Então vem a setinha aqui mostrando da onde que veio para onde que foi. Despesas com comissões de vendas. Mesma coisa, o saldo não era do lado débito, o lançamento 4 que nós tínhamos feito lá atrás. Então eu vou creditar 170 aqui, na despesa com comissão de vendas, no razonete dela, e vou debitar o ARI em R$170. Olha, é exatamente isso que eu fiz, ó. Fiz uma transferência. Se não estiver entendendo muito, olha, observa. Faça assim, escreve num papel assim. D, tracinho, ARI, C, tracinho, despesa com comissão de vendas. Coloca R$170 na frente de cada débito, cada crédito. Você vai conseguir visualizar no livro diário como que é essa contabilização. Aqui eu já fiz direto no razonete. Então vamos lá. Vamos encerrar mais. Despesa com salário, ó. Lá do lado do crédito eu escrevi ARI só para a gente saber que estava indo para o ARI. E veio para cá. Então, saiu de lá da despesa com salário e veio para onde? Para o ARI. Então, eu debitei ARI 5 mil, creditei despesa com salário 5 mil. A ARI é um razonete. Existe uma conta que chama ARI, apuração do resultado do exercício. Mesma coisa, olha. Receita de vendas. Qual que era o saldo total das receitas de vendas? Ó, 15 mais 48, 63 mil. Então, se aqui o saldo era do lado do crédito, eu vou debitar a receita de vendas e vou creditar a conta ARI. Ó, olha para vocês verem. Saiu de lá e veio para cá. Mas como todo lançamento, todo fato contábil tem que ter um débito e um crédito, eu tenho que debitar uma conta e creditar outra. Debitei receita de vendas, creditei a conta de ARI, apuração do resultado do exercício. Bom, como que ficou o ARI? Olha para vocês verem. Todas as contabilizações que eu fiz do lado do débito somam 49.220. O total de receitas foi 63 mil, então aqui, ó, total de débitos 49, total de crédito 63. Qual que é o maior lado? É esse. Então, este menos este
eu vou achar do lado do credor 13.780. Isso é o lucro antes do imposto de renda. Então, deu um lucro. Por que deu um lucro? Porque está do lado do crédito. Se o saldo maior, o débito, fosse maior que o crédito, eu ia diminuir o débito do crédito e o resultado ia ficar do lado do débito. Aí seria prejuízo, mas no caso foi lucro. Então, ó, tá aqui, 63 mil menos 49.220 é igual a 13.780, que neste caso é o lucro. Bom, o lançamento 8 lá do nosso exercício estava falando que era para calcular 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro. São percentuais fictícios, eu mesmo criei, só para exemplificar. E eu vou facilitar aqui também, desculpe, na hora de contabilizar. Olha o que eu fiz. Eu já fiz a contabilização direto no Razonete do ARI, mas você poderia fazer separado. Depois eu explico como é que é isso. Então aqui, ó, o lançamento 8 é imposto de renda. Eu peguei, olha o que eu peguei. Peguei 15%, porque eu falei que era 15%, de 13.780, que é o lucro, e achei 2.067. Esse 2.067, eu debitei esse 2.067 aqui no ARI. Tá, Tarcísio, mas você debitou aí e creditou aonde? Eu creditei em imposto de renda a pagar do lado do crédito na conta do passivo. Repetindo, eu debitei imposto de renda direto no ARI e creditei, o crédito vai ser lá na conta de imposto de renda a pagar. Vai compor o balanço patrimonial, vai aumentar o passivo em R$ 2.067. Ok? Eu não pus essa contabilização aqui, mas na hora que você tentar montar o balanço, você pode colocar lá que o passivo vai ter uma conta lá de imposto de renda a pagar, 2.067. Qual seria outra forma? Seria eu criar um razonete, vou falar devagar, se você não entendeu, volta e vai fazendo esse razonete aí no seu caderno. Olha, qual seria a outra forma? Eu ia abrir um razonete de despesa com imposto de renda. Eu ia fazer o mesmo cálculo e achar 2.067. Eu ia debitar o razonete de despesa com imposto de renda, 2.067. Eu ia creditar imposto de renda a pagar, que é uma conta de passivo, de 2.067. Depois eu ia encerrar essa conta de despesa com imposto de renda. Eu ia creditar lá 2.067 e ia debitar aqui no ARI 2.067. Só que eu já fiz isso direto, para facilitar. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu debitei direto 2.067 na conta de ARI, débito, crédito, essa aqui ficou meio fora de coisa aqui, mas, gente, o crédito do lado de cá, o débito do lado de cá, e essa é uma conta de apuração do resultado do exercício. Então, eu debitei 2.067. Vou creditar num razonete de imposto de renda a pagar 2.067. Por quê? Se eu debitei aqui, eu tenho que ter um crédito. Bom, aqui eu estou mais preocupado com o ARI. Contribuição social sobre o lucro. Eu falei lá que era 9%, 9% de 13.780, isso aqui é uma conta simples, aqui não é contabilidade tributária, então é uma conta bem simples. Achei 1.240, debitei 1.240 no ARI, que isso vai diminuir meu lucro, e a contrapartida vai ser um crédito, uma conta do passivo, que chama Contribuição Social sobre o Lucro, ou seja, CSSL, a pagar, do lado do crédito. Bom, total aqui deu 3.307 desses dois, eu tinha 13.780, quanto que sobrou de lucro? 10.473. O que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou transferir esse lucro, ou seja, eu vou debitar o ARI, no valor total que sobrou no ARI, no caso aqui, como sobrou no crédito, eu vou debitar, e vou levar isso para onde? Para lucros acumulados do lado do crédito. Esse valor veio do ARI, ó. Então, eu vou ter aqui um lucro acumulado de 10.473. Esta conta é uma conta de patrimônio líquido. Quando você for montar o balanço, vai ter lá capital social tanto, lucro acumulado 10.473. Assim como você vai ter, além das contas que nós criamos de ativo e passivo ao longo das nossas contabilizações, aquelas que já tinham saldo, e mais aqui no passivo você vai ter imposto de renda a recolher 2.067, contribuição social sobre o lucro 1.240 lá no passivo, que aqui eu debitei, eu tinha que ter um crédito. O crédito vai ser uma conta de passivo. Imposto de renda a pagar, contribuição social a pagar. Bom, como que vai ficar a demonstração do resultado do exercício? Exatamente, eu já começo direto com a receita líquida de vendas, porque eu não tive dedução nenhuma, nós não estamos apurando impostos incidentes sobre vendas.
Então, peguei os 63 mil, está aqui. Peguei o total do CMV, está aqui, 44. O lucro bruto, 19 mil. Despesas operacionais. As convendas. Primeiro eu tenho comissões. Cadê as comissões de vendas? Está aqui, ó, 170. As administrativas, IPTU e salários, estão aqui. Eu achei um lucro antes do imposto de renda de 13.780, igual está no ARI. Aqui é a apuração do resultado, aqui é a demonstração. Aí eu tenho imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e o lucro líquido foi 10.473, está aqui. Esse lucro foi transferido lá para os lucros acumulados. Eu montei a DRE. Tente você montar o balanço patrimonial. Pega lá, volta o vídeo, pega razonete por razonete, escreve, vai acompanhando as minhas contabilizações, vai contabilizando os razonetes. No final, puxa os saldos e tenta montar o balanço. Não se esqueça que essas duas contas aqui, contribuição, imposto de renda e contribuição social, eu debitei no ARI cada uma delas, você vai ter que abrir um razonete lá no passivo de imposto de renda a recolher de 2067 ou a pagar, tanto faz, e uma contribuição social sobre o lucro também, creditando uma conta lá de contribuição social sobre o lucro, senão seu balanço não vai fechar. Assim como uma conta de lucros acumulados do lado do crédito de 10.473. Senão o seu balanço não vai fechar. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço sinceramente a paciência e mais uma vez, você que já é um aluno assíduo aí, muito obrigado.